Olá, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar o estudo da questão 59, né, do Livro dos Espíritos. A gente já está nela há 3 finais de semana, né? Então, como ela é um pouco Isso. mais informações, a gente quis dividir para ter mais detalhes, para poder levar, né, para todos vocês mais informações e a gente aprender juntos. Então, hoje a gente vai finalizar. Eu vou iniciar aqui com a leitura e a gente vai fazendo os comentários. E eu queria agradecer a todos que estão aqui, né, Alan, acompanhando a gente, né? Sim, Inicialmente, agradecer a todos que acompanham o estudo e que é importante para nós, né, essa interação de todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, né, que para acrescentar para nós, né, podem ficar à vontade para a gente trabalhar junto nessas questões, são bem complexas, né? exatamente. A gente está encerrando hoje um capítulo, né? Isso E mesmo. qualquer dúvida que as pessoas que estão acompanhando tiver interesse em estar compartilhando, será muito bem-vindo. Isso aí. Então vou continuar de onde a gente parou, né? Acho que eu vou Isso, ler o Livro dos capítulo, Espíritos. acho que eu vou ler o parágrafo inteiro, né? Que aí comece já, pode ser? Eu começo aqui Pode de sim. tão pouco admissível é semelhante metamorfose. Quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pôde prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver o quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas a doutrina que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que a combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse, o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. É Isso é o interessante ceticismo. demais que o Kardec ele já faz umas colocações tão inteligentes, né, nessa questão, nessas observações, né? Ele é fora de base, assim, né? A inteligência Isso. dele, né? Eu acho interessante demais. Porque ele vai fazendo as perguntas e ele mesmo já vem ali, né? Parece que é, de alguma forma já respondendo, né? Pra gente raciocinar, para entender que aquilo, né? É de fato é ou não é, né? Dependendo de cada situação, né? É, sim, foi um trabalho muito bem feito, né? Foi escolhido pela espiritualidade, foi designado pela espiritualidade, né, para realizar esse trabalho. Porque a espiritualidade, né, conseguiu observar que ele tinha a capacidade para isso, né? Ele tinha realmente essa a capacidade de trazer para a gente esses textos Diferenciado, né? sintetizados, né? Esses estudos, né? É verdade. Então aí a gente fica o seguinte, você vai fazer alguma consideração? Você quer que eu faça primeiro? Pode fazer. Aí a gente vai fazendo Então junto. a gente parte para a conclusão desse capítulo. Então a gente vai tentar sintetizar o que é que ele nos traz nesse encerramento, né? Em primeiro lugar, nenhum argumento é capaz de confrontar fato, e por isso devemos estar em constante aprendizado, para que tenhamos oportunidades de descobrir coisas novas e também de interpretar de maneira mais próxima da realidade alguns eventos que damos por certo, sendo que na verdade são apenas teorias. É importante ter essa noção de que é preciso estar sempre em estudo, em desenvolvimento, em evolução, né?
em qualquer época da humanidade, né, a gente tem que fazer leituras e releituras do que já foi lido, porque às vezes uma teoria que nos ajudou em algum momento, em outro momento ela fica inválida. Em outro momento ela pode nos ajudar mais ainda. Isso aí é conforme a nossa capacidade de interpretação. Então é por isso que a gente precisa estar sempre em desenvolvimento. A gente nunca pode parar, né? Nós temos E que aí a sempre gente, estar abertos, né? Estarmos abertos a novas informações, né? Novos conhecimentos, porque se a gente se fechar, né? Naquela primeiro entendimento, acaba que a gente fica parado naquilo e se fecha, né? Como se aquilo fosse a única verdade, né? como se fosse a única verdade. E a verdade, de fato, ela é bem complicada de se encontrar, né? A verdade, muitas das vezes, ela é subjetiva. Numa mesma situação, né? Vamos supor que a gente tenhamos algum atrito, numa mesma situação, eu posso ter uma verdade baseada na minha percepção, você pode ter a sua verdade baseada na sua percepção, ou seja, a verdade absoluta muito dificilmente vai se encontrar em algum polo. Ela vai estar sempre um pouco para cá e um pouco para aí, né? Em algum momento entre eu e você vai se encontrar a verdade, né? Então por isso que é muito importante que a gente tenha a noção da humildade, né? De estar sempre querendo aprender, reler, né? Redescobrir novas coisas, né? Para que a gente consiga extrair dessa experiência que a gente tem aqui na Terra o máximo possível. Quanto mais a gente consegue extrair dessa experiência terrena, melhor para nós, né? Melhor para a espiritualidade que nos assiste e que patrocina a nossa estadia por aqui. É muito importante que a gente tenha essa noção de humildade, no sentido que sabemos, por mais que sabemos, muito pouco do que realmente é o que acontece, né? Nem tudo que você ouve, né? Então é preciso que a gente esteja sempre atento à questão de redescobrir e de estudar sempre, aprender sempre, né? Exercício contínuo. E aquela questão que a gente sempre frisa, assim, o respeito, né? Com a criação, com o Criador, né? Porque a gente está falando de uma coisa muito importante, né? Sobre tudo que vem do Criador, né? Então a gente é mesmo muito pequeno, né? Perto Muito da pequeno. grandeza do que ele representa, do que ele é para todos nós, né? Então isso é muito importante, né? A gente ter essa percepção, né? A Como base percepção de disso tudo, né? criaturas, né? Isso. Somos criaturas, né? Existe acima de nós e de modo muito, muito, muito evoluído, a ponto que a gente desconhece essa evolução no Criador, né? Isso mesmo. Então, num segundo momento, a gente vai entender a partir desse texto, conforme a nossa visão, né? Sobretudo a nossa visão atual, que, como a gente acabou de dizer, é um exercício infinito, a gente aprender e interpretar. Então, segundo a nossa visão atual de interpretação, esse texto vem nos trazer a necessidade de que seja admitido que a existência do homem é anterior ao que se calcula que ela realmente tenha começado, né? Então, o que a gente estudou na questão 50. Né? Uhum. A gente estudou isso na questão 50 e os espíritos respondem que Adão não foi o primeiro nem o único homem a povoar a Terra. Então, esse aí é um ponto que a gente tem que observar. Todos os homens são irmãos em Deus, pois são animados pelo Espírito, né? Sendo criaturas vindas oriundas de um mesmo Criador. Mas como surgiram em diversos pontos do globo e em várias épocas, eles não são de espécies distintas, mas provavelmente não são oriundos de uma mesma raça, segundo a questão 52, né? Isso sobre a diversidade das raças. Em terceiro, se Adão habitou a Terra há cerca de 6.000 anos, né, a gente vai falar um pouco sobre matemática, sobre dados numéricos, um pouco chato, mas é bem rápido. Se há 6.000 anos Adão teve habitando a Terra,
ele assim talvez o fez numa região que naquele momento ainda era desabitada e que isso pode ter ocasionado os traços de um lugar que representava naquele momento, principalmente pela falta de comunicação entre os Uhum. povos, o único lugar da Terra, né? Então a percepção que teve Adão naquele momento talvez fosse aquele o único lugar da Terra. A percepção de quem narra também, né? Mas talvez ele estava num lugar inabitado, né? E a falta de comunicação com outros povos naquele momento o fez entender ou fez essa interpretação de que estaria ele sozinho na Terra, né? Mas como nos diz os Espíritos, na questão 50, ele não foi nem o primeiro e nem o único a habitar a Terra. Segundo esse próprio vídeo, vocês vão ver a seguir, Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele deixa muito claro que os dados bíblicos do Velho Testamento com relação a Adão não podem ser levados ao pé da letra. Com as palavras do Chico, a gente vai perceber que existe uma discordância, porque sendo Adão e Eva os únicos moradores, né, do paraíso, do jardim Edênio, né, em seguida tiveram seus filhos, Abel e Caim. Caim mata Abel e se muda para uma cidade chamada Nod, onde desposa aquela que viria a ser sua esposa. Então, quer dizer, se existia só 4 pessoas no mundo, Adão, Eva e os filhos, como é que Caim extermina o irmão e se dirige a outra cidade, né? De onde saiu essa cidade? Então eu vou deixar aqui o trechinho para vocês conferirem. Que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos. E Chico é muito humilde em dizer, né, nesse próprio vídeo, como vocês acabaram de assistir, que não é para que a gente recrimine ou discrimine essa falta de conectividade entre informações. É para a gente tentar entender se esses textos realmente foram feitos para serem entendidos ao pé da letra ou se trata-se de códigos, né, que a gente deve estudar mais e mais e junto, estudando em conjunto, para que a gente chegue no ponto onde eles queriam nos dizer, né? E assim, se eles fossem escrever tudo, né? Tudo ao pé da letra, assim, tão detalhadamente, imagina quantas e quantas, né?
informações deveriam ter, né? Então, assim, acaba que às vezes naquele momento nem era mesmo pra gente saber, né? Era pra ser assim, né? Então, É, a gente vai ficar com essa, com essa dúvida e vai ter que ir atrás, né? Das a gente fica, informações. a gente fica com essa dúvida, né? E que serve para a gente até como método de respeito, respeitar Uhum, que às vezes não tínhamos e não temos ainda discernimento para interpretar um texto ainda tão codificado, né? isso mesmo. Isso Outro mesmo. ponto que ele levanta aí é sobre o dilúvio de Noé. E segundo o texto do Livro dos Espíritos, o dilúvio de Noé não representa um cataclismo mundial, e sim local, né? Uma Uhum, catástrofe local. Houve realmente um dilúvio, conhecido como o Grande Dilúvio Asiático. Não se sabe se foi a chuva que realmente ocasionou esse dilúvio. Segundo as escrituras, teria sido a chuva, mas não sabemos ainda se foi somente a chuva a responsável por esse dilúvio. E como os homens não conheciam mais do que a extensão limitada do globo, naquele momento ainda tinha essa dificuldade de entender até onde ia a extensão da Terra, eles não tinham ideia nem da extensão, nem da configuração isso. do nosso planeta. Vários, né, começaram a noticiar sobre aquele dilúvio que tinha exterminado aqueles países, né? Provavelmente ali Não dos sabia, tempos né, da que Rússia ali no existia, Asiático. né? Isso, Eles não isso, não sabiam sabe? que existia em outros lugares, né? Em outros. Imagina, né? Se sabia que existiam outras pessoas povoando outros locais, né? Eles sabiam daquilo que eles conseguiam ver, até onde eles conseguiam ir, né? Então, para E eles, você aquilo ali falou era sobre tudo, a né? América da América, né? Você disse, né, da vez que a gente estava estudando sobre isso, né? Que nesse momento não era possível saber sobre a América, né? Existia Então, já a América, né? uhum, isso mesmo. Então, E o ele dilúvio ele foi local. chega bem longe, assim, até acho que às vezes até pelo conhecimento deles que presenciaram aquilo, eles nem imaginaram até onde foi isso, né? Ainda foi muito além Isso, do que eles conseguiram compreender, sim. mas nada perto do cataclismo, né? Geológico, que é o que atingiu realmente, né? Exatamente. Não se tinha uma noção do espaço que a Terra tinha, a extensão que ela ocupava, atribuiu-se que se esse dilúvio tinha sido um cataclisma mundial, teria sido mexido com Uhum. a Terra e tal, mas ele foi um dilúvio, uma catástrofe Local, né? local, Sim, meio que né? local, Segundo né? nos passa aqui o Livro dos Espíritos, né? Ou seja, o dilúvio não se deu na Terra inteira e apenas em algumas regiões, entre elas aonde residia Noé, né? Eu não vou entrar na questão das espécies, porque aí Uhum. realmente está muito fora do meu conhecimento, porque tem o texto dizendo que Noé coloca cada animal da espécie e tal. Naquele momento, inclusive, não existia o estudo suficiente para todas as espécies do globo, né? Então, assim, até onde se Até conhecia, hoje, realmente, ele eles colocou, e até a definição de cada espécie, né? Porque Uhum. naquele momento ainda era bem arcaico essa definição. O que é que definiria uma espécie em divergência de outra e tal. Então, eu não vou entrar nessa aí, porque a gente já tá pisando em terrenos que a gente não tem conhecimento mesmo, né? Que vai envolver biologia e, enfim. É. E por último, a questão que encerra o capítulo termina de maneira a nos incitar a manter sempre o contato entre a ciência e a fé, que inclusive vai ser agora na live, né? De agora a pouco, vai ser sobre Uhum. isso, né? A aliança entre ciência e fé. Mas ao contrário do que muitos pregam, que a ciência deve ser afastada da fé, elas devem andar juntas. Assim, a humanidade estará cada vez mais próxima de uma fé raciocinada que esclarece os objetivos das metáforas sagradas e repele os atos humanos cunhados como sagrados a fim de proteger interesses. E aí eu faço essa reflexão aqui sobre isso. A fé vem
para nos trazer o raciocínio, né? Esclarecer metáforas sagradas, textos que foram escritos e que às vezes não temos conhecimento e entendemos como literais ao pé da letra, né? E importante, eu fiz essa observação que eu considerei importante, repelir os atos humanos cunhados como sagrados, a fim de proteger interesses escusos, sejam eles quais forem, além do que apresentam ao ceticismo bases concretas para o estudo e reconhecimento dos elementos divinos, em aspectos claros que beiram ao objetivo. Eu escrevi que beiram ao objetivo porque a nossa existência aqui na Terra, ela é muito limitada, ela limita as nossas capacidades, sobretudo intelectuais, de forma que, acredito eu, que muito raramente vamos estar à frente de um elemento divino e vamos conseguir interpretá-lo de maneira objetiva, porque a nossa limitação aqui na Terra não nos permite, né? Então, eu coloquei assim, que beiram ao objetivo. A gente tem uma noção daquilo de maneira objetiva, né? Embora, acredito eu, seja muito difícil para a gente aqui na Terra encarnado entender, compreender, aceitar como sendo objetivo algum fato, seja ele qual for, ou algum elemento divino, né? Essa questão da ciência e a religião é muito interessante, porque eu estava lendo uns artigos ali, hoje, né? Antes eu acho que assim, é até aqui, como lá no Evangelho tem, né? Era uma briga, né? Ciência e religião não andavam juntas, né? Mas hoje a gente entende que é necessário, né? Porque acho que até a ciência se baseia na religião para algumas informações, porque tem algumas coisas que não tem embasamento nem para eles é, iniciar um estudo, né? Porque não tem, por exemplo, isso veio disso, veio daquilo, não. A gente sabe que o Criador mesmo que, né, que são coisas que vieram do Criador e que não tem explicação, né? Hoje a gente já tem essa visão até mais aceitável da ciência, né? Já existe, inclusive, por exemplo, os cientistas médicos que já estão trabalhando, né, sobre isso, né, de entender que existe um aspecto, né, maior do que a própria ciência. Isso é ótimo, todo mundo tem a ganhar com isso, tanto a ciência quanto a religião e nós que estamos entre elas, né? Com certeza. Estava estudando mais cedo, tem muitos exemplos assim de cientistas, médicos, né, que partiram para esse lado de estudar, unir a ciência, né, junto com a religião, até mesmo em algumas experiências de quase morte, sabe? Tem uma médica que Isso. estava vendo, muito interessante. A gente pode depois até deixar uns links aqui. Tem muito documentário bacana sobre isso aí mesmo. Depois eu vou te passar um que eu quero falar na hora da live, aí a gente pode colocar lá. Certinho, então. Quem está assistindo gravado, nosso estudo, não está entendendo, nós estamos falando de live, é porque todos os domingos nós temos lá no Instagram nossa live do Evangelho, todo domingo, às 6h15 da tarde. Né? A gente está fazendo lá nossas lives sobre o Evangelho, se você quiser participar, no canal Fraternidade Esperança, lá no Instagram. Estamos sempre lá aos domingos, né, Mônica? Às 6h15. Isso. Inclusive, estamos saindo daqui e indo para lá Deus daqui a nos pouco. permite, nós estamos lá. Isso. Então é isso, né? Podemos encerrar aqui o estudo da tarde de hoje, completando esse capítulo. Né? Semana que vem a gente volta com o próximo capítulo. Isso aí, graças a Deus nós finalizamos, né? Mais uma questão, mais um domingo. Obrigada a todos que acompanham, né? A gente espera poder contribuir de alguma forma, né? Todo mundo contribuindo um com o outro. E é isso aí. Então é isso. Obrigado a você. Até a próxima.